Fala pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente vai falar de um tema que é um tanto quanto polêmico, que muita gente não aceita, não acredita. É um tema, não digo difícil, mas é um tema que gera antipatia de algumas pessoas, outras o aceitam livremente, concordam plenamente, mas o meu objetivo aqui não é defender alguma doutrina, defender alguma religião, muito longe disso. O objetivo do vídeo é fazer com que a gente reflita sobre o tema. E refletindo sobre o tema, a gente pode concordar com ele ou não, e isso faz parte da reflexão. Mas que a gente pegue o assunto falado e pense a respeito desse assunto. E isso que é importante. Então o que a gente vai falar hoje é sobre reencarnação. Muitas culturas defendem essa tese. O que é a reencarnação? A reencarnação diz que nós vivemos, temos a nossa vida, morremos, vamos para outra dimensão, seja qual for, independente da religião que pregue ou da cultura que pregue esse conhecimento. Em um determinado momento a gente renasce. Isso é reencarnar. Então a gente tem vidas sucessivas dentro do plano físico, que é esse que a gente está. Eu queria falar sobre esse tema, falar algumas reflexões a respeito desse tema, encaixando ele na nossa sociedade. Não aqui uma discussão filosófica, mas uma discussão que faça com que a gente reflita sobre a reencarnação dentro da nossa sociedade, dentro da nossa vida, para a gente entender algumas coisas. Como eu falei no começo, a reencarnação diz que nós morremos e renascemos várias vezes. Várias culturas falam disso no mundo, religiões, outras já não defendem isso, acreditam que a gente tem apenas uma vida, morreu, se você teve uma vida boa, se for um ser bom, você vai para um lugar bom, se você for uma pessoa que teve uma conduta negativa, você vai para um lugar negativo e assim vai ser eternamente. Só que a grande maioria, se for fazer uma pesquisa, muitas culturas, muitas religiões acreditam, não chamam de reencarnação, existem vários nomes, mas acreditam nisso. Então vamos parar para refletir um pouquinho. No vídeo de hoje eu não quero falar se isso é verdade, se não é fazer refletir e você vai chegar à sua conclusão, se isso faz sentido para você ou se não faz. Existe também aquele grupo que acredita que nós somos, vamos chamar assim, um acidente cósmico, onde houve uma série de fatores que convergiram e coincidiram que acabou por gerar vida inteligente no nosso mundo. E que morreu, acabou. A gente volta a ser matéria, é absorvido pela Terra e acabou. Nossa consciência não existe e se dissipou junto. Há quem acredita nisso. Um sistema mais materialista, onde não há dimensões extra, dimensões onde a gente não consegue ver, não consegue interagir, que a gente vai. Isso são assuntos para outras discussões. O assunto central é sobre a reencarnação. Então, vamos pensar aqui. Uma das perguntas que a sociedade tem: para que a gente está aqui? Por que estamos aqui? Para quê? Então, na minha concepção, a gente está aqui para evoluir, para melhorar, para nos tornarmos melhores, não só nós individualmente, mas em coletivo. Se a gente pensar há milhares de anos atrás, a sociedade, lá no começo mesmo, nos primórdios, éramos nômades, quando a gente já passou a ser Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. A gente era nômade, andando, o que a natureza oferecia a gente comia, numa sociedade ali a gente vivia junto para se proteger das dificuldades. Fomos evoluindo. Eu acho que o nosso objetivo aqui é evoluir, é aprimorar enquanto sociedade, enquanto grupo e individualmente. Nos tornarmos pessoas melhores. Eu acho que esse é o objetivo. Por que eu estou falando disso? Isso para explicar o motivo da gente reencarnar, porque a gente vem várias vezes. A gente continuar esse caminho evolutivo. Mas para eu acreditar nisso, eu tenho que entender que a minha alma, que sou eu de verdade, porque isso aqui, essa parte física que a gente sente, que a gente pega, que a gente vê, isso aqui é perecível, porque morre e isso vai realmente ser desintegrado pela terra, vai, ou uma cremação, volta a ser matéria. Agora tem algo a mais, um que a mais, a consciência, que a gente não vê, que é a nossa alma, consciência, espírito, independente do que você acredita ou não. Realmente você acredita que morreu, acabou. Mas vamos explicar aqui a continuidade da vida, das vidas sucessivas. Então a gente tem que entender que a nossa alma, o nosso espírito é imortal. Por ele ser imortal, quando a gente morre, acabou a vida, a gente sai desse corpo, vai para algum outro lugar, que eu não vou abordar isso agora, isso é temas para outras conversas. A gente vai para algum lugar e em um determinado momento a gente tem que voltar. Por que a gente tem que voltar? A melhorar. Ou seja, aquilo que eu fui, por exemplo, eu nessa vida, quando eu morrer, eu vou para um outro lugar, eu vou voltar numa outra vida
da onde eu vou dar continuidade na minha evolução, no meu aprendizado. Ah, mas por que a gente vem por esse plano físico? Isso já é outra questão também, porque eu vou dar uma resposta rápida para essa pergunta, caso ela surja. Por que a gente vem bem para o plano físico? Porque as limitações do plano físico fazem com que a gente evolua mais rápido. Essa é a resposta mais simples, que explica bem por que a gente vem para cá, porque não fica lá de uma vez, tá? Imortal, que aqui a gente vai evoluir mais rápido. Mas isso é um assunto para outros vídeos que eu vou gravar também. Então a gente reencarna várias vezes para evoluir, para ajustar contas. Aí já entra leis universais como karma e dharma, ou seja, karma, a gente tem que ajustar coisas que a gente fez. Então a gente vai evoluindo. Agora trazendo uma coisa mais para explicar a nossa sociedade, por exemplo. Nós acreditamos, a maioria acredita numa força superior, chamam de Deus, tem vários nomes, uma força superior que nos rege, que criou tudo. Outros não acreditam. Para quem não acredita de forma nenhuma que há uma força superior, seja da forma que for, realmente não tem muito o que pensar. Não há o que refletir para quem não acredita naquilo. Agora, para quem acredita numa força superior, a gente tem que entender que essa força superior quer o nosso bem. Ela não quer mal. Não é um ser que seja dotado dessas coisas, de sentimentos negativos. É um ser superior. Ou seja, por superior a gente entende que está muito além de nós mesmos, muito além dessa nossa humanidade, desses nossos sentimentos ainda inferiores, imaturos que a gente tem, seja de raiva, de vingança, de punição, está muito além disso. É um ser somente de amor, exclusivamente de amor, de paz, de misericórdia. Isso é a minha concepção, inclusive, de um Criador. Não tendo formas, isso é outro assunto também. Mas a gente tem que entender. Tá, vamos partir desse princípio que essa força superior é exclusivamente de amor. Então por que? Vamos refletir um pouquinho. Por que nascem crianças com doenças tão terríveis que a gente vê por aí? Com deformações, nasce com câncer, por exemplo, com problemas cardíacos horríveis, com doenças que causam dores lacinantes. Por que isso acontece? E por que há pessoas que são tão ruins, maldosas, que não têm escrúpulos e se dão tão bem na vida? Ficam ricos, poderosos, famosos, e outros que são tão bondosos, tão carinhosos, amorosos e sofrem terrivelmente a vida inteira, até morrer. Por quê? Isso é uma coisa que não tem explicação se a gente for parar para olhar somente em uma vida. O que explica isso? A reencarnação é a explicação. Por que eu, vamos supor, estou passando por uma situação tão desagradável, tão difícil, tão ruim na minha vida em determinado momento? Reflete na sua vida se você já passou por uma situação bem ruim. Será que isso não é alguma coisa que eu tenho que resgatar de uma outra vida? Por que então eu estou com uma situação muito boa também? Nossa, consigo tudo que eu quero, eu penso, tem aquelas pessoas que pensam já atrai dinheiro, né? Negócios bons, essas coisas. Que coisa é essa? Por que aquela criança, então, por exemplo, nasceu com um problema tão terrível de saúde? Deformado, com problemas congênitos, com deficiências que geram muita dificuldade, seja de ordem física, intelectual, psicológica. E isso é explicado pela reencarnação. Lembra que eu falei que a gente vai ter que sempre estar evoluindo, sempre ajustando, corrigindo aquilo que errou, ajustando aquilo que é ruim e melhorando. E muitas vezes o ajuste, eu não vou entrar nesse mérito mais aprofundado, de forma mais profunda, eu vou deixar isso para falar em outros assuntos, de forma mais aprofundada. Mas muitas vezes a gente encarna com problemas, que esses problemas vão fazer com que a gente corrija situações que fizemos no passado. Por isso que a gente vai reencarnando, evoluindo, ajustando. Muitas pessoas reencarnam para quê? Para ajudar outras que elas amam, para ajudar, inclusive há pessoas que reencarnam para ajudar coletividades inteiras, sejam nações inteiras, até mesmo o mundo. Vamos pensar naquelas pessoas que trouxeram avanços científicos tão enormes. Vou dar um exemplo aqui, Albert Einstein, que foi um grande gênio da humanidade, entre tantos outros, eu citei apenas um exemplo. Mas por que esse homem reencarnou? Entre uma das coisas é para, com o conhecimento dele, com a inteligência dele, ele trouxe grandes avanços científicos, grandes teorias, grandes coisas que inclusive estão sendo provadas agora, coisas que ele teorizou há 100 anos atrás que estão sendo comprovadas agora. Então, grandes avanços. Então, há diversos motivos. Lembra que eu falei qual é o motivo principal? O avanço pessoal e o avanço social, o avanço do coletivo. Então a gente reencarna para isso. E são vidas sucessivas. Ah, mas aí pode surgir a pergunta, então quer dizer que eu vou sempre reencarnar com a mesma família, do mesmo jeito? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo se deve a um planejamento. Nada é à toa ou espontâneo. Foi assim porque quis. Não, tudo segue um rígido cronograma. Ah, mas eu vou reencarnar dentro da mesma família, então eu posso acabar sendo um neto meu, um bisneto meu? Sim, acontece de você ser
tataraneto de si próprio. Então isso é uma coisa bem estranha de se pensar a princípio, mas quando a gente começa a compreender melhor o que é a reencarnação e as vidas sucessivas, a gente entende que isso é possível. Nossa, eu posso vir então como um bisneto meu, um tataraneto meu? Sim, pode acontecer. Posso vir como um sobrinho neto meu? Sim, tudo que eu falei depende do planejamento necessário, dos ajustes necessários. Nenhuma encarnação é inútil. Ninguém vem para o plano físico de forma inútil. Todo mundo vem com um objetivo, com algo a ser feito. Isso que surge, qual que é a minha missão? Sei, às vezes a sua missão é viver com a sua família, cuidar da sua família. Não fiquem pensando, qual que é a minha missão. Então, qual que é o objetivo do vídeo de hoje? Fazer com que a gente reflita a respeito da reencarnação. Aplicando ela na nossa sociedade, explica muita coisa que acontece, tanto boa quanto ruim. Que eu citei o exemplo de crianças doentes. Se a gente tem uma vida só, não faz o menor sentido você vir e desde criança ter um sofrimento tão terrível. Ou uma pessoa que é ruim se dá tão bem na vida. Mas tem uma explicação. As vidas sucessivas explicam isso. Faz com que a gente entenda melhor situações que nós vivemos. Que eu vivo enquanto pessoa, individualmente, nos meus problemas, ou enquanto sociedade. Porque é muito triste, igual vou citar novamente esse exemplo de crianças doentes, é muito triste você ver uma criança doente. É algo que me toca profundamente. Por que ela teve que ficar doente? Criança mal viveu e já tem que pagar caro assim uma vida? Com um sofrimento tão terrível que muitas vezes leva ela à morte. Você compreendendo a reencarnação, você compreende essas situações que a vida nos impõe, porque ninguém escolhe, se determina a doença ou uma situação difícil. Todo mundo quer coisas boas. Reflitam sobre isso. A encarnação é algo que acontece. Muitas culturas, pesquisem se tiverem interesse de se aprofundar mais, muitas crenças na reencarnação. A gente pega, por exemplo, os hindus na Índia, acreditam piamente, para eles é normal na sociedade entender a reencarnação. Pesquisem na antiguidade, há muitas culturas que tinham a reencarnação como uma coisa comum, essa crença da reencarnação. Analisem, se você não acredita, acha que é bobeira isso, analise, faça esse exercício de reflexão. Pense se a reencarnação não explica diversas situações que acontecem conosco. Se você chegar à conclusão que realmente é uma besteira, uma bobagem, tudo bem, você continua com a sua crença de que não existe reencarnação. Agora pode ser que você pense, não, isso faz sentido. Não precisa sair acreditando em tudo, é você refletir qual que é o objetivo fundamental. É pensar, não é sair acreditando em tudo que está sendo dito, é pensar, refletir se isso faz sentido para você. A partir daí você começa a acreditar, se aprofundar, pesquisar mais. Outra coisa que é interessante da gente pesquisar, os casos de pessoas que relembram de outras vidas. O que isso acontece bastante, que as outras vidas, elas influenciam na nossa vida atual. O que somos hoje é um somatório de tudo que a gente foi no passado. Em outras vidas, não a nossa própria vida, resulta no que a gente é hoje. Então a gente tem que estar sempre melhorando. Se eu somo tudo e hoje eu sou ruim, nossa, eu preciso melhorar muito, vamos nos esforçar para melhorar, para na outra vez eu ficar melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Que esse é o objetivo, estar sempre melhorando. Busquem, é interessante ver relatos de pessoas que lembram de situações de vidas passadas. Crianças que lembram, há um caso na Índia de uma criança que lembrou nome de familiar de outra vida e foram lá pesquisar e realmente estava certa, ficou comprovado que foi uma reencarnação. Então há diversos casos, principalmente em crianças que lembram de situações de vidas anteriores. Há pessoas adultas que também lembram. Pesquisem, é muito interessante. Então, fico por aqui hoje com mais esse vídeo. Espero que tenha causado mais uma reflexão em vocês. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui para ajudar. Um grande abraço, um grande beijo e até mais.